Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a correção do PET da semana 2 de Educação Física do nono ano. Mas antes disso, inscreva no nosso canal, dê aquele like, nos siga nas redes sociais para a gente continuar fazendo esse trabalho de qualidade para vocês. Aqui está a ementa do nosso curso, não precisa fazer leitura, vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura aí em casa com bastante tranquilidade. Então vamos lá ao que é importante realmente. Tema: substância para ampliar e potencializar rendimento e transformações corporais e saúde. Caro estudante, nessa semana você vai aprender sobre substâncias que podem ampliar e potencializar o seu rendimento e transformações corporais, assim como compreender a atuação dessa substância no organismo e suas consequências para a saúde e qualidade de vida. Vocês podem perceber aqui que eu já fiz algumas marcações, viu? No que é mais importante para vocês dentro do texto. Façam essas marcações também aí no pet de vocês em casa, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura deste trecho aqui. Por que o excesso de exercício físico faz mal ao fígado e ao sistema nervoso? Vamos conhecer então, turma. A prática de exercício físico é recomendada por todos os profissionais de saúde, como forma de prevenir uma série de doenças. No entanto, algumas pessoas acabam exagerando na hora de se exercitar, esquecendo de fazer intervalos para descansos, que, dependendo do tipo da atividade e do organismo do indivíduo, pode ser de 24 a 48 horas. Essa prática excessiva pode exercer o efeito oposto ao esperado, prejudicando o funcionamento do corpo e aumentando o risco de problemas de saúde. Nesse texto, gente, já tem várias dicas importantes, tá certo? Em relação à atividade física. Você deve ter intervalos de no mínimo 24 horas para o seu organismo recuperar daquele esforço que ele exerceu durante aquela prática de atividade física. Por exemplo, se você faz musculação hoje, vamos supor que hoje é segunda-feira, vamos dar um intervalo para a gente exercer aquela musculação naquele determinado grupo muscular somente na quarta-feira, pulando a terça e exercitando na quarta-feira novamente. Atividade física e desportiva e a dopagem. Vamos ler esse texto interessante aqui para vocês. O uso de substâncias que aumentam o desempenho humano, ou que pelo menos gerem a crença nisso, é provavelmente quase tão antigo quanto a humanidade. Seja no Oriente, seja no Ocidente, em sociedades simples ou complexas. A utilização de algum artifício físico, químico ou psicológico destinado a aumentar as capacidades humanas parece de tal forma presente que temos poucas dificuldades em classificá-las como universal. Relatos indicam que na Grécia Antiga, os participantes dos Jogos Olímpicos ingeriam um preparado com testículos de carneiros buscando um melhor desempenho, e os chineses, cerca de 1700 anos antes de Cristo, utilizavam folhas de efedra, que contêm efedrina, para aumentar sua capacidade de trabalho, e faziam uso de outras plantas, entre elas a raiz de ginseng, Panax ginseng, que também possui efeitos estimulantes. Existem relatos da utilização da Amanita muscaria entre guerreiros nórdicos, com o intuito de aumentar a sua força em combate. Na América, muitas plantas eram utilizadas pelo seu efeito estimulante, sendo as de maior destaque a coca e a erva mate, e as plantas que possuíam cafeína. A coca era usada desde a era pré-colombiana pelos indígenas para combater a fadiga e também pelo seu efeito anorexígeno, assim como a erva mate era empregada como estimulante. Mais recentemente, o início das competições esportivas sistematizadas e institucionalizadas, final do século XIX e início do século XX, também registrou os primeiros relatos do uso de substância química, tais como efedrina, cocaína e mesmo estricnina, para potencializar o desempenho humano. Contudo, foi no contexto da Segunda Guerra Mundial que foram desenvolvidas duas substâncias que posteriormente se revelariam extremamente atraentes no âmbito esportivo: as anfetaminas e os esteroides anabólicos. As sociedades modernas, todavia, têm se transformado no sentido de uma maior precisão, detalhamento e sensibilidade das normas de conduta e controle das relações em seus diversos tempos e espaços sociais. Nesse contexto, tornou-se mais reativa a comportamentos vistos como não aceitáveis. Neste aspecto, o álcool tem sido o melhor exemplo, pois as bebidas alcoólicas já foram em dada época a história,
fortemente combatidas e proibidas. Olha que interessante, né? E de maneira inversa, outras substâncias que foram classificadas como drogas legais em tempos remotos encontram-se atualmente na classificação de drogas proibidas, como é, por exemplo, o caso da cocaína, heroína e o ópio. Olha que interessante, né? Em determinada época, a cocaína, a heroína e o ópio não era proibido, não é mesmo? De modo geral, as preocupações relacionadas ao uso de drogas apresentam-se mais vinculadas às substâncias ilícitas, ao passo que as drogas lícitas, como o tabaco, o álcool, não são alvos de maiores reflexões ou políticas preventivas, deixando de receber destaque ou a devida atenção por parte de políticas de educação e prevenção, assim como o consumo no álcool no Brasil é lícito e é amplamente admitido e estimulado, inclusive por meio de campanhas publicitárias que patrocinam eventos esportivos, especialmente futebol. Esse texto é muito interessante, traz várias reflexões que vocês podem fazer em casa aí, desde o uso ilícito de drogas, né? E também a relação que tem de drogas lícitas, não é mesmo, gente? Vocês podem perceber que as políticas públicas não são tão voltadas para a prevenção, não é mesmo? Então vamos lá. Dando continuidade, vamos às atividades agora. Lembrem de fazer os devidos grifos onde vocês acharem mais importante. Eu já fiz alguns aqui que podem ajudar vocês aí em casa. Analise os seguintes conceitos e faça o que é pedido. Padrão, aquilo que serve de norma ou base para avaliação. Medida, modelo oficial, exemplo. Desempenho, ato de cumprir, executar, atuar, conjunto de características ou capacidades de comportamento e rendimento de um indivíduo, de uma organização ou grupos de seres humanos, de animais ou outros seres vivos, de máquinas ou equipamentos. Estética, termo de origem grega, derivado para aesthesis, significa o ato de perceber, de notar, ramo da filosofia que estuda a essência da beleza, ou do que é belo, seja natural ou artístico. A estética também estuda o sentimento que as coisas belas proporcionam ou despertam dentro de cada ser humano. Agora vamos lá, letra A. Relacione os conceitos acima e escreva um parágrafo sobre quais são e como você percebe os padrões de desempenho esportivo valorizados em nossa sociedade atualmente. Vamos lá, gente. Quais os padrões de desempenho esportivo são valorizados? Coloquei como resposta, vocês podem complementar a resposta de vocês. Destaca-se em nossa sociedade o rendimento esportivo em busca da quebra de recordes, né? Tá vendo? Isso que é destaque em nossa sociedade, tá certo? As pessoas buscam sempre fazer o melhor possível, sempre superar os seus limites. Relacione os conceitos acima e escreva um parágrafo sobre como você percebe os padrões estéticos de beleza valorizados em nossa sociedade atualmente. No que tange ao padrão de beleza, nossa sociedade enaltece o homem ou mulher magro e forte. Pessoal, isso é extremamente importante, viu? Nós vivemos uma sociedade atual, hoje, gente, que valoriza de fato, acha que ser belo é você ser forte e magro. Ser bela é você ser magra. Não, você não deve pensar dessa forma. A gente deve pensar, a gente deve gostar do nosso corpo como ele é. Você deve pensar em ter primeiro saúde, cuidar do seu corpo visando a saúde plena. Isso que é importante, viu? Ter uma boa alimentação e fazer exercício físico pela saúde, não pela visão que a mídia nos passa, que ser belo é ter o corpo forte e musculoso, tá certo? Então vamos lá. Você avalia que os padrões de beleza, estética e de desempenho esportivo aproximam-se ou afastam pessoas de uma vida saudável e feliz? Claro que sim, gente. As pessoas estão vivendo hoje pelo e para o corpo. Abusam de substâncias proibidas em busca do corpo perfeito. Foi o que eu disse, pessoal. As pessoas acham que para ela ser feliz, para ela ser aceita na sociedade, ela tem que ser forte, ela tem que ser magra, ela tem que ir para academia, malhar o tempo todo, né? Não é por aí. É importante malhar, mas tem outras formas de você exercitar o seu corpo, né? Fazendo uma caminhada, fazendo corrida, andando de bicicleta, dentre outras. Você avalia que a busca e o consumo de substâncias para ampliar e potencializar o rendimento e as transformações corporais estão relacionadas aos padrões impostos de estética, beleza e de desempenho esportivo?
Também, com certeza, o uso incontrolável dos anabolizantes está presente no mundo da beleza e do esporte. Isso é fato. Isso é fato. Isso é o que mais acontece, principalmente no meio dos artistas. A gente não vê isso, mas isso está muito claro, pessoal. As pessoas abusam da química em busca do corpo perfeito. Podem ter certeza disso. Vamos lá. Tem 2 textos daqui agora. A gente vai fazer leitura e vai fazer reflexão. Doping é substância química ou farmacológica, meio artificial e métodos proibidos, utilizados ou administrados para alterar a capacidade fisiológica e performance do atleta, com o objetivo de obter vantagem lícita, antiética, sobre os concorrentes, com o fim lógico de vencer competições e quebrar recordes, auferindo prestígios e vantagens morais e materiais, decorrentes das práticas esportivas, que não alcançaria de forma natural, em prejuízo do esporte, de outros esportistas e comprometimento da própria saúde. Esse texto traz, gente, a definição de doping, né? E o que é o objetivo do doping? Por que as pessoas fazem uso de doping, né? Que doping é usar uma substância para aumentar o seu rendimento. Aqui já diz, né? Para obter vantagem lícita. É antiético, né? Porque faz com que você tenha um melhor desempenho do que o seu concorrente, não é mesmo? O problema do doping não é exclusivo do esporte competitivo e de elite. Ele também se faz presente em ambientes nos quais a prática de exercícios se faz com fins estéticos. O doping em academias não é usado apenas para atingir um corpo muscularmente volumoso ou eficiente, mas também para se construir uma identidade social. Permanecer jovem, forte, magro e saudável torna-se imperativo para a conquista da aceitabilidade social, da admiração e do respeito. Foi o que eu já disse para vocês, pessoal. As pessoas estão em busca do corpo perfeito para serem aceitas na sociedade. O que a mídia nos mostra é que o corpo belo é aquele corpo musculoso e magro. Não pensamos dessa forma. Nós podemos fazer parte, nós não devemos fazer parte dessa identidade social. Você deve ter a crítica, você deve ter o seu amor próprio. Cuide primeiro do seu corpo. Vamos lá, continuar. A partir das informações apresentadas no trecho, contidos no quadro acima, produz uma tirinha que relacione o uso de substâncias químicas ou farmacológicas com a busca de padrões de desempenho, de beleza, valorizados em nossa sociedade. É uma resposta pessoal que você pode fazer aí em casa, viu? Seja bem criativo, é legal você produzir tirinha, né? Fazendo essa relação com o padrão que a beleza que a mídia nos mostra com o que você acha. Eu já dei alguns exemplos aí bem interessantes para vocês. Você sabe que o que caracteriza a charge e a tirinha como gêneros textuais? Então vamos pesquisar. Ó a relação com o português, pessoal. A tirinha, a charge, a tirinha e a charge como gêneros textuais. Por que ela é utilizada? Ela é utilizada na prova para medir a capacidade de interpretação e de compreensão de textos. As pessoas colocam a tirinha lá para verificar a sua compreensão daquele texto, né? A sua capacidade de interpretar aquela imagem. Esse que é o objetivo da tirinha nas provas, certo? Agora aqui tem um quadro aqui que a gente colocou para vocês com a substância, a classificação e o efeito produzido no organismo. Vocês podem preencher esse quadro de acordo com o que eu já coloquei aqui e também podem complementar com o que vocês já colocaram, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, volte aqui no quadro e complemente as suas respostas. A cafeína. Cafeína é uma droga lícita, né? O que ela causa no seu organismo? Euforia, energia, né? O anabolizante é uma droga ilícita, tá certo? Qual que é o objetivo da pessoa usar o anabolizante? O que causa no seu organismo? O aumento da massa muscular e o rendimento em determinado esporte que aquela pessoa pratica. Bebidas alcoólicas. Drogas lícitas, né? O que ela causa no seu organismo? Ansiedade, variação de humor, depressão, etc. Fumo, tabaco, é uma droga lícita, né? O que ela causa no seu organismo, pessoal? Quando inalada, ela vai direto para os pulmões e rapidamente atinge todo o organismo, responsável por vários tipos de doença, vários tipos de câncer. O tabaco é bem perigoso, né? O fumo. Medicamentos em geral.
são drogas lícitas, né, que devem ser usados somente por prescrição médica, a gente sabe disso. O que ela causa no seu organismo? O uso dela é para acatar, que eu coloquei errado aqui o termo aqui, né? Uso para tratar, tá certo, gente? Faltou um Tzinho aqui, depois vocês corrigem aí. Tratar doenças, porém, uso indiscriminados aí, ó, pode causar efeitos colaterais, provocando dano à saúde. Não faça uso de medicamentos sem prescrição médica, tá certo, pessoal? Vamos lá. Para afinar nosso aprendizado de hoje, analise a charge abaixo. Vamos lá, pessoal, vamos olhar a charge aqui. Vem comigo aqui na charge, ó. Serve para esta e para outras doenças. Tome todos os dias pelo resto da vida. Aqui, o médico colocou aqui, ó. O que está escrito na charge aqui, ó? Vamos lá agora aqui, ó. O que está escrito na imagem do frasco aqui, ó? Na tela representado um paciente e um médico. Este último, né, que é o médico, receita uma substância, um medicamento que serve para todas as doenças. No frasco está escrito informação. Eu coloquei de vermelho aqui, pessoal, ó. Fiquem atentos, turma, estão vendo? Informação aqui está escrito no frasco, ó. O médico recomenda que o paciente faça uso dessa substância todos os dias pelo resto da vida. Reflita um pouco sobre essa mensagem e registre imagens ou palavras com expressão sobre a relação existente entre o tema da atividade da semana. Pessoal, o que tem a ver essa charge aqui, tá vendo? Gente, a informação, o conhecimento é para a vida da gente. Algumas frases que eu coloquei aqui e algumas palavras, ó, ser humano é individual, com a saúde não se brinca, educação, conhecimento, autonomia, saber compartilhado. O médico está receitando algo que é fundamental para nós, para alimentar o nosso organismo, alimentar o nosso cérebro, que é a informação, pessoal, é o conhecimento. Isso você pode usar sem, sem ter medo de fazer mal à sua saúde, pelo contrário, vai fazer só bem para a sua saúde, não é mesmo? Então, turma, essa foi a nossa correção. Espero que possa ter atendido aos anseios de vocês. Qualquer coisa, nos siga nas redes sociais, inscreva no nosso canal, mande mensagens, faça o feedback para que possamos melhorar ainda mais o nosso trabalho. Foi com prazer que eu fiz esse trabalho para vocês, professor Fred Fernandes. Fique com Deus e até a próxima correção.